frente e você não está mais no mesmo lugar. Fala turma, esse vídeo faz parte de uma série sobre desenvolvimento de software, mais especificamente vamos continuar implementando os front controllers da nossa API REST utilizando, é claro, o padrão front controller, que aí a gente está adaptando, e está dividido em manipuladores, de rotas, dos módulos e os controladores que estão vinculados ao Express e que chamam os casos de uso, tá certo? Ou seja, fazendo a ligação entre a camada de apresentação e a camada, de aplicação, tá certo? Para essa prática, a gente assume que um ambiente mínimo de desenvolvimento para Node.js e TypeScript já esteja previamente configurado. No caso, a instalação de alguma versão mais recente do Node, o gerenciador de pacotes do Node, o NPM, instalação do TypeScript e configurações de compilação dentro do nosso projeto e-commerce-node-api, a própria IDE VS Code configurada com as extensões necessárias, o Postgres e o pgadmin instalados, tá certo? Como de praxe, a gente está aqui com o nosso projeto e-commerce-node-api, e a gente executa, a nossa suíte de testes para a gente ter garantia de que a gente está partindo, uma implementação e novas funcionalidades, de um código, que tem a qualidade de um código mais íntegro, tá certo? Então vou abrir aqui o terminal e executar o comando npm run test verbose, tá certo? Vamos aguardar a execução dos testes, A gente tem 30 testes, todos os testes passaram, então a gente pode dar continuidade à implementação das nossas funcionalidades que a gente vai fazer agora, beleza? E o que é que a gente vai fazer? A gente vai implementar, os front controllers dos outros elementos que a gente ainda não implementou, tá certo? Então, se eu abrir aqui meu projeto e-commerce Node API, na pasta src, no módulo de catálogo, dentro da camada de apresentação, a gente já implementou aí dois controllers, tá certo? O recuperar categoria por ID e o recuperar todas as categorias. Vejam, esses controllers, eles são associados aos casos de uso lá, recuperar categoria por ID e recuperar todas as categorias. E esses comandos, esses casos de uso, são casos de uso que simplesmente fazem consultas no banco, Eles não alteram o estado da informação no banco. Eles fazem selects, tá certo? Então, a gente vai fazer hoje, implementação dos casos de uso de comandos, comandos que alteram o estado da aplicação no banco de dados. No caso, o insert, que é o inserir categoria, o atualizar categoria e o deletar categoria, tá certo? Então, agora a gente vai para a implementação do front controller para o caso de uso inserir categoria, beleza? O que é que primeiro a gente tem que fazer? A gente vai ter que criar o arquivo para esse, controller. Então, a gente já está aqui dentro da pasta controllers, em REST HTTP apresentação do módulo catálogo, e a gente vai criar um novo arquivo chamado inserir-categoria.express.controller-ts, certo? Vou clicar aqui no inserir, e aqui a gente vai começar a fazer o nossa classe. Então, primeira coisa, criar a classe, Classe inserir categoria Express Controller, estendendo daquela nossa classe base Express Controller, vou importar ela aqui, que está lá dentro do nosso shared, tá certo? Depois, criar um atributo onde a gente vai fazer, a injeção da dependência do caso de uso, lembrando que o controller se comunica com o caso de uso, ou seja, a camada de apresentação se comunicando com a camada de aplicação, mas como a gente precisa garantir a regra de dependência, para que a gente tenha um baixo acoplamento, a gente está trabalhando aqui com inversão de controle e injeção de dependência. Então, estou criando aqui, um atributo, privado, e ele vai ser desse tipo dessa classe. Vou importar ela aqui, certo? E o construtor, tá certo? Dessa classe, que vai ser de fato usado para injetar uma dependência do caso de uso, beleza? A gente chama o construtor da classe abstrata e o que a gente passa por parâmetro no construtor, que no caso é uma instância do caso de uso, tá certo? A gente atribui ao atributo privado, beleza? E aí a gente vai agora trabalhar, com uma função assíncrona, a gente está chamando de inserir aqui, já que é um inserir categoria, que recebe os
objetos e funções lá do Express, tá certo? Já que esse controller faz essa camada de apresentação aí para fazer essa ligação com o servidor de aplicação, né, e trabalhar com requisições e respostas, beleza? E middleware, que é no caso aqui dessas funções next, tá certo? Então vou importar aqui ó, esse request do Express, o response também do Express e o next function do Express, tá certo? Então essa função basicamente, né, é assíncrona e recebe esses parâmetros, tá certo? Lembrando que essas funções, né, de controladores, a gente começa a fazer os tratamentos de erro e de exceções das camadas abaixo, né? Então todas as camadas abaixo de aplicação, de domínio, de infraestrutura, elas não tratam erros diretamente, elas acabam lançando erros, né? Em algum momento a gente tem que pegar esse erro e tratar. E geralmente a gente trata nesse controller, né? A gente está estabelecendo isso como um padrão e uma decisão arquitetural do nosso código, certo? Então a primeira coisa é, a gente tem que recuperar o dado que vem, né, a partir do body, né, ou seja, do corpo da requisição HTTP, que vai ser, né, um objeto parecido com uma categoria, né? Então a gente vai criar aqui uma constante categoria input DTO, tá certo? Ou seja, um DTO de entrada, que vai ser do tipo criar categoria props, que a gente já tem lá definido, vou importar ele aqui. E a partir do request body, do corpo da requisição HTTP, né, eu vou recuperar um objeto que é nesse formato, tá certo? E aí, depois disso, eu vou transformar isso aqui, né? Na verdade, vou transformar não, eu vou chamar o meu use case e passar esse input, tá certo? E o retorno desse use case é um objeto no formato e categoria da nossa interface. Então, chamei essa constante aqui, aí, né? O tipo dela é do i categoria, chamei ela de categoria output. Então aqui é a entrada e aqui é a saída, que vão ser usados, né, aqui no use case, tá certo? Vou importar essa interface lá do domínio, tá certo? E se tudo isso aqui ocorrer corretamente nessa busca pelo corpo na requisição, né, todo o use case executar corretamente, a gente vai enviar uma mensagem de resposta, lembrando que esse método sendSuccessResponse já é um método que a gente implementou na classe abstrata ExpressController. Passo o response, que é a resposta, né, o objeto resposta do Express, e passo qual é o objeto que vai ser enviado no corpo da resposta, tá certo? Então eu estou dizendo aqui que vai ser o DTO de saída, certo? E é claro, já que a gente está fazendo try, a gente tem que fazer o catch aqui para pegar os erros, né, e passar para o, né, next, que é a função, né, que vai tratar o erro do Express, tá certo? A gente está fazendo uso aqui dos middlewares do Express para poder passar. Então qualquer coisa que acontecer aqui, né, qualquer exceção que seja lançada aqui dentro do use case, ou dentro do repositório, ou até dentro do domínio, né, uma coisa está dentro da outra, ele vai ser tratado aqui e vai ser passado para o Express tratar isso da forma correta. Beleza? E, é claro, exportar esse controller, né, para que a gente possa usar em outro local. Feito isso, a gente vai poder fazer inversão de dependência, na verdade, a inversão de controle, né, para que o controller receba uma implementação concreta do caso de uso, inserir categoria e use case, tá certo? Então a gente vai aqui ó, no arquivo index dentro da pasta controller, onde a gente está fazendo essa inversão de controller, e a gente vai criar uma constante, né, que vai ser chamada inserir categoria controller. Essa constante aqui vai receber uma instância concreta da classe inserir categoria express controller. Vou importar essa classe aqui e importar a instância concreta do inserir categoria use case que a gente já criou, que recebe uma instância do repositório Prisma. E agora a gente exporta isso aqui para poder usar também. Depois de fazer isso, a gente vai implementar a rota, né, para recuperar, né, para inserir as categorias. Então a gente vai abrir aqui nosso arquivo categoria.roots.ts. Vejam que a gente já tem duas rotas, né, gets, uma para recuperar categoria por ID e uma para recuperar a categoria, né, todas as categorias. E aqui agora a gente vai fazer ó, o uso do método post do HTTP, tá certo? E esse método post aqui justamente vai indicar que a gente vai
atrás de um controlador de inserir categoria, tá certo? Então, quando chegar qualquer coisa na URL categorias com o método post, né, só na barra categorias, a gente vai executar o controlador do inserir categoria controller que a gente criou e exportou na estante, tá certo? Vou só importar ele aqui, e aqui a gente já configurou e implementou a rota para inserir, né, as categorias, beleza? Bom, feito isso, a gente vai usar a extensão do REST Client para testar essa inserção, tá certo? Vejam que a gente vai estar trabalhando com o banco, porque aqui no arquivo categoria.http, onde a gente faz as configurações das requisições e usar o REST Client, que é a extensão do VS Code para fazer requisições HTTP para uma API, a gente vai estar trabalhando com testes integrados, né, da nossa API, tá certo? E não automatizados, mas sim manuais, porque a gente tem que clicar neles para eles poderem executar, tá certo? Então a gente vai configurar aqui, ó, vou botar aqui primeiro um comentário, né? A gente já tem um recuperar uma categoria por ID, recuperar todas as categorias. Posso até testar aqui, eu vou tentar recuperar essa categoria com esse ID aqui, né? Se ele existir no banco, né? O nosso servidor está parado, né? Então antes de testar aqui, eu vou subir o nosso servidor, npm run dev server, tá certo? Já que a gente está fazendo um teste de integração, né? E realmente o teste vai executar no servidor, então o nosso servidor ele tem que estar executando, tá certo? Ele tem que estar rodando, né? Aqui ele está na porta 3000, né? Localhost 3000. E vou tentar recuperar essa categoria aqui, aí. Ele me mandou uma exceção que a categoria não foi encontrada. Eu posso abrir aqui o meu banco de dados e pegar uma categoria existente, essa categoria banco, por exemplo, aqui, e fazer um teste aqui, aí. Lembrando que aqui a gente não usa as aspas duplas, certo? Quando der um send request, então retornou aqui a categoria banho. Então aqui está funcionando. Então vamos fazer o do inserir, tá certo? Como o inserir usa o método post, a gente vai botar aqui post, tá certo? Ele vai usar a mesma URL parecida com recuperar todas as categorias, né? Só que ele vai usar o método post. Então a diferença de uma requisição para outra é o método utilizado, e isso é um pedido do REST, né? Uma restrição que o próprio padrão e o estilo arquitetural REST pede, né? Usar os verbos para o que eles foram criados, tá certo? E é claro, a gente tem que passar nesse post, né, via o corpo da requisição, o que a gente quer inserir. E a gente quer inserir sempre algo que vai ser do tipo do JSON. Então, essa URL vai receber um JSON. E aí a gente aqui vai passar o que vai no corpo da requisição. No caso, eu quero inserir essa categoria chamada sala de televisão. Então, eu passo um objeto, né, em conformidade com aquele tipo, criar categoria props, que só tem o nome, né? Para criar categorias a gente não precisa passar o ID, porque o ID é gerado lá na entidade, tá certo? Esse cara aqui no corpo, o tipo do conteúdo dele é uma buquê de JSON, e eu estou mandando ele para essa URL. Aí, consequentemente, né, se a gente for seguir esse caminho, essa URL vai passar a requisição e a resposta para o controller, né, de inserir categoria controller, né? O corpo vai ser recuperado e armazenado nessa categoria input DTO e vai passar para o use case. O use case, assim, né, chamar o repositório, se tudo estiver correto, a inserção no banco vai ser feita corretamente. Então vamos testar aqui agora o inserir, né? Vou abrir aqui novamente o banco, vai dar um select para vocês verem que a gente só tem 3 categorias, tá certo? E aqui agora, né, eu posso vir aqui e fazer um send request para o inserir. Vejam que o HTTP foi 200, então esse insert, né, foi feito corretamente, né, e ele retornou categoria, nome, sala televisão, com um novo ID, né, e a data de criação da hora da execução desse código, né. Se eu vim aqui no banco agora e dar um select novamente, eu tenho sala de televisão aqui, e posso, né, pegar esse ID dele aqui e fazer, né, por exemplo, uma consulta a ele, tá certo? Posso consultar ele especificamente e posso recuperar todos, né, que vão trazer minhas 4 categorias que estão inseridas lá no meu banco. Então aqui tá ok, meus testes integrados
né, meus testes de integração manuais estão funcionando corretamente. Beleza? Então, o que a gente vai fazer agora? A gente vai implementar o front controller para o caso de uso de atualizar, tá certo? Então, vejam que agora a gente vai, né, começar a fazer, né, o mesmo processozinho, né, que a gente fez para o inserir para os outros, né, de recuperar todas as categorias e recuperar a categoria por ID. Então, aqui na pasta controller, né, um novo arquivo chamado atualizar-categoria.express.controller. Nesse atualizar aqui, a gente vai criar a classe e exportar a classe base, a classe abstrata, criar o atributo que vai receber o use case. No caso, o use case aqui é o atualizar categoria use case, então eu vou importar ele aqui. Vou criar o construtor que vai me ajudar a fazer minha inversão de controle, minha injeção de dependência, certo? E vou criar o método, né, assíncrono desse controle, que a gente vai chamar aqui de atualizar. Então, para cada um controle, a gente está chamando de uma coisa diferente. Nos recuperar, a gente está chamando de recuperar. No inserir, ou chamando o método de inserir, tá certo? Aqui a gente vai precisar, como eu falei, importar o request do Express, o response do Express e o next function do Express, certo? E aqui eu vou copiar todo o try catch, já para vocês verem, que a gente vai fazer um try, e dentro desse try a gente vai fazer o seguinte, recuperar do corpo, né, algo parecido com, em conformidade com esse tipo, recuperar a categoria props, que foi definido lá no domínio, certo? A gente pega do corpo, da requisição, né, e depois eu passo esse input DTO, que é desse tipo, para o use case, e o use case vai retornar um booleano, né, ou seja, a categoria está atualizada ou não. Envio uma resposta, né, com o meu output. No caso, o output aqui é só um booleano, se é true ou false. Qualquer erro, a gente passa para o middle de erro e passa, né, o erro para o Express, tá certo? Tratar esse erro, né? Feito isso, a gente agora exporta a classe para poder utilizar. Vamos fazer agora aqui no index TS, dentro da pasta controller, a inversão de controle e injeção de dependência. Então, vou criar aqui a constante chamada atualizar controller, importar a classe que eu criei agora, importar o use case, né, que a gente já criou no passado, e exportar essa constante com a instância concreta do controller, certo? E lá na rota, a gente vai manipular a rota, né? No caso aqui a gente vai fazer um categoria root.put, né, usar o verbo put do HTTP para lidar com atualizações. E esse put vai ser um pouco parecido aqui com o getter, porque a gente vai precisar passar o ID de quem a gente está atualizando, certo? E aqui na requisição a gente vai usar o atualizar categoria controller, que a gente importou agora. Então, configurou a rota, e agora, depois da configuração da rota, a gente pode ir de fato para a extensão REST Client para testar o atualizar também, tá certo? Então, vou abrir aqui a categoria HTTP, salvar ele aqui, e vamos lá, né? Vou colocar aqui um comentário, vou chamar o método put. Esse método put vai ser bem parecido com a URL do recuperar a categoria por ID, porque a gente vai ter que passar o ID de quem a gente está atualizando. Mas aqui no put a gente tem que dizer qual é o conteúdo que a gente está enviando, no caso o tipo do conteúdo de JSON e o corpo do conteúdo. E aí, diferente do inserir, que só tem um nome, no corpo do conteúdo a gente tem que passar um objeto que também tenha o ID, tá certo? Já que a gente está fazendo a atualização de algo que existe. Veja que esse ID é diferente desse, então é importante, né, que a gente tente atualizar os IDs corretos. Esse ID aqui, que é o AC6, no meu caso do meu banco, a gente tem aqui, que é o sala de televisão que eu incluí na estante. Então, vou alterar de sala de televisão para sala de estar, por exemplo. Então, eu quero alterar o nome,
né? No caso aqui é o único atributo que a gente altera, porque data de criação e atualização são dados gerados pelo próprio Prisma, pelo ORM, o ID é gerado automaticamente, então o único atributo que a gente pode atualizar através de uma rota, né, seria o nome. Então vou atualizar a sala de televisão para a sala de atualização, vou dar o send request, retornou true, então funcionou corretamente. Se eu fizer o recuperar aqui novamente aí, do mesmo ID, eu vejo agora que eu tenho sala de estar. Se eu for lá no banco, né, aqui eu tenho a sala de televisão. Se eu der o select novamente, a gente viu que foi alterado para a sala de estar, tá certo? Percebam, pessoal, que se eu, né, passar, né, objetos no corpo das requisições que não são compatíveis, por exemplo, se eu passar, né, aqui aí, nomes na hora da inserção, é óbvio que eu vou pegar algum erro, né? Eu posso, por exemplo, a gente vai saber que não existe esse atributo nomes com 2 S lá naquele tipo criar, né, categoria props, tá certo? Então a gente tem que passar os objetos no formato, né, daqueles inputs DTO, daqueles Data Transfer Objects, né, que são de entrada, tá certo? Assim também como no atualizar aqui, tá certo? Então é importante manter os padrões, é por isso que a gente também tipifica e cria os tipos e as interfaces, né, do nosso código. Beleza? Então a gente testou aqui o atualizar, tá funcionando também, né? E a gente pode ir agora para a implementação do front controller para o caso de uso de deletar, né? E aí a gente fecha o CRUD, né, dos 5 operações, digamos assim, básica de um CRUD, no caso aqui já na camada de apresentação, tá certo? A gente veio fazendo esse CRUD na camada de domínio em certa parte, né, para aplicar as regras de negócio, a lógica de negócio, as invariantes de classe, a gente fez na camada de infraestrutura, para trabalhar com repositório, no caso o ORM Prisma, né, a gente fez na camada de aplicação os casos de uso, para fazer a orquestração, né, manter o fluxo de dados, né, da nossa aplicação, e agora está fazendo na camada de controller, né? Então vamos aqui criar o arquivo, deletar categoria Express Controller, vamos criar a classe e exportar a classe abstrata, vamos criar o atributo, né, que vai receber a instância do use case e importar essa classe do use case. Vamos criar o construtor, tá certo? E vamos criar o método, né, deletar. Aqui a gente vai importar o request do Express, response do Express e o next function do Express, certo? E o código dessa função assíncrona, né, é basicamente esse código aqui. A gente recupera da resposta o ID, ou seja, o ID que eu quero deletar, tá certo? E atribuo a uma variável do tipo string o ID e chamo o caso de uso deletar categoria use case passando o ID, que é, né, o ID é o input DTO desse caso de uso, né? Então vocês podem passar o mouse aqui e verificar que a entrada, né, o parâmetro, o input DTO é um ID e o output é uma promessa de um booleano. Então eu crio uma variável aqui chamada categoria deletada, né, no caso uma constante de tipo booleano, e retorno, né, com sucesso. Se nada der errado, vai retornar essa mensagem de sucesso com o código 200 e o true, né, a string true no corpo da requisição, da resposta, no caso. Se alguma coisa der errado, a gente passa o erro para o Express tratar, tá certo? Depois disso, a gente exporta essa classe. Depois de exportar essa classe, a gente vai fazer inversão de controle, injeção de dependência lá no index.ts dentro do arquivo, dentro da pasta controllers. Vou importar aqui essa classe que eu criei agora há pouco e importar também use case, né? A instância do use case que eu já tenho, que a gente já fez em vídeos passados. E aqui importa agora essa constante com a instância concreta do controller, tá certo? Já com o use case injetado corretamente. Depois disso a gente vai para a rota,
né? Veja que cada rota dessa representa, né, um caso de uso, né, em uma operação do CRUD, tá certo? Né, as operações básicas, né, recuperar por ID, recuperar todos, né, inserir, deletar, atualizar e agora o deletar. E aqui no deletar a gente vai fazer categoria .root delete, né, ou seja, usar o verbo delete, né, isso aqui está em conformidade com o REST, tá certo? Né, e aqui a gente vai usar o delete também, vai ter que passar o ID, porque a gente tem que deletar um elemento específico e associar ao controller, né, que a gente criou agora, né? Então aqui a gente tem 1, 2, 3, 4, 5, né, que estão referentes às operações básicas do CRUD, tá certo? Bom, feito isso, a gente vai poder testar, né, usando a extensão REST Client, então, fazer testes de integração manuais, tá certo? Então vou aqui no categoria, né, e posso aí criar aqui aí um delete, né, e esse delete vai ser bem parecido com esse cara aqui, ó, que passa a URL, só que em vez do put a gente vai usar o delete .ttp. Como o delete não passa nada no corpo, né, ele pega dos parâmetros da URL, a gente não precisa passar nada, não precisa dizer qual é o conteúdo. Vejam que no corpo da requisição a gente só está trabalhando no update e no inserir, certo? Então vou tentar deletar esse objeto aqui, né, vou fazer o recuperar todas as categorias aqui para a gente ver que tem 4 e vou tentar deletar essa aqui. True, né? Status code 200, então tá ok. Então se eu fizer novamente uma requisição aqui para todas as categorias, eu só vou ter 3. Se eu vier no meu banco, der o select, veja que eu deletei, né? E se eu tentar fazer uma recuperação dessa categoria específica, a gente vai pegar uma exceção que a categoria não foi encontrada porque a deleção, né, de categorias é uma deleção que a gente chama de hard delete, né? Ela realmente deleta da base de dados, a gente não tem uma data de deleção aqui, certo? Por isso que no banco não tem mais o registro, certo? Então aqui a gente fez todos os testes, beleza? E indo para as considerações finais, pessoal, o que é que a gente fez aqui? Continuou a implementação dos front controllers, tá certo? É óbvio que esses front controllers estão adaptados, né? Dentro do front controller, os manipuladores de rotas, a gente usa o servidor de aplicação Express, tá certo? E dentro dessas rotas a gente aplica o estilo arquitetural, né, pelo menos em parte do REST. Os controladores mesmo são os comandos que são, né, digamos assim, startados pelas rotas, que são, né, requisitadas a partir de HTTP, tá certo? E esses controles depois, né, estão associados a use cases, tá certo? Então se eu abrir aqui o meu diagrama de caso de arquitetura, basicamente o que está acontecendo deixa eu puxar para cá. Basicamente, pessoal, o que está acontecendo é nessa seta azul aqui, que é o fluxo, né? A requisição chega, por exemplo, de um front-end. No caso aqui, a gente está testando usando o REST Client. Então, imagine que o REST Client é como se fosse simulando essa camada rosa aqui da interface do usuário, né, do front-end. Então, esse REST Client simula uma requisição. A requisição chega no nosso servidor, né, localhost 2.3000. A gente passa para a primeira rota, que é a API V1, né, que passa para a rota de categorias a depender do que está escrito na URL, e aí a camada de apresentação do módulo sabe que aquela rota é para ele, né, e aí passa para a camada de aplicação e assim sucessivamente. Beleza? Valeu, até o próximo vídeo.